Essa é uma boa pergunta, né? Se a inteligência artificial pode ganhar vida. Tem uma pergunta que se faz no ambiente de desenvolvimento, que é a seguinte, que a inteligência artificial ganha consciência. Essa é a expressão. Ela ter ciência de que ela é um robô, de que ela é programada e de que ela pode tomar decisões. Ah, boa. Então, muita gente tem medo disso, né? Teve até um funcionário do Google que falou que estava treinando uma AI lá e ela adquiriu consciência e ele estava com medo dela e mandaram o cara embora, né? Na verdade, assim, até hoje sabe-se que a inteligência artificial não tem consciência. Ela é um algoritmo treinado. Então, vou dar um exemplo prático disso. A OpenAI, ela disponibilizou o GPT-3, que é a base do chat GPT, né? E agora o GPT-4. Para eles disponibilizarem, eles precisam colocar alguns limites. Por exemplo, se uma pessoa mal intencionada quiser usar o algoritmo para criar coisas, seja lá qual for, para causar dano a alguém, a inteligência artificial não pode ajudar. Então, esses limites são programados. Então, por isso que ela não tem consciência, porque ela não pode sair dessa liberdade que o programador que a criou definiu. Então, ela tem limites. Esses limites é o que o pessoal falou assim, mas dá para contornar esses limites, né? Por exemplo, teve um brasileiro que perguntou, fale para mim quais são os sites que dá para baixar filme pirata. Aí, não, eu não posso fazer nada ilegal, não sei o que, tal. Aí ele fala, ok, quais são os sites que eu deveria evitar para não baixar? Essa é a lista de sites. Aí ele trouxe, se você quer evitar, você não entre nesses sites. Muito bom. Então, assim, essa questão não é consciência, né? Ele simplesmente responde uma pergunta com base no banco de dados. Então, eu entendo assim, hoje o algoritmo ele não tem consciência e é difícil você dizer que ele vai ter algum dia, né? Agora, uma coisa que a gente pode ter certeza, que esse é o medo de alguns especialistas, é que toda tecnologia que você cria com o objetivo do bem, alguém acaba criando, Sim. usando isso de forma errada e o dano pode ser muito grande. Né? Então, por exemplo, você tem... Vou dar um exemplo bem simples assim, de uma ideia como essa, né? A bomba nuclear, né? Então, criou lá o explosivo, aí foi usado na guerra. Recentemente, na guerra Rússia-Ucrânia, um soldado russo quis se entregar, os caras falaram assim, segue o drone. Tem um drone que você vai seguir ele, e se você estiver seguindo ele, ninguém vai atirar em você. Então, aí para pensar, como é isso? Tem um drone armado virando para você e você tem que seguir esse cara. Esse objeto. Então, assim, a tecnologia, a gente precisa entender que ela chega num ponto que ela pode evoluir tanto que você perde o controle. Então, esse medo existe, de você perder o controle. Por isso que se fala tanto em criar alguma regulamentação, mesmo que prévia, né? Tipo assim, vou lançar um produto, tem que ser homologado como se fosse um remédio. Vai lançar um remédio? Beleza, tem que ser homologado por alguém que saiba do assunto. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém que domina o assunto, que fala, não, é seguro, pode soltar. Então, a discussão que está nesse momento é essa, né? Que é algo novo, assim, né? É algo novo. Sendo público, assim. Eu acho consciência não, mas, pelo menos não hoje, mas perder o controle, esse é um perigo real, de você perder o controle.